Oi, pessoal. Eu sou o professor José Andro, professor de matemática do SESC Pernambuco, tá? E no Prepara Certo essa semana eu trouxe aí para vocês, né, a galerinha do primeiro dos anos, não é isso? Alguns problemas, né, envolvendo trigonometria, né, no triângulo retângulo, tá? Aqueles probleminhas no qual vocês usam as razões trigonométricas, né? A razão seno, cosseno, né, tangente na resolução de problemas, não é isso? Lembrando que isso aí foi um conteúdo, né, que já foi trabalhado aí no ensino fundamental, né? Então a gente vai trabalhar aqui mais numa temática de revisão, tá? Relembrando alguns conceitos e resolvendo alguns problemas, tá? E é, é uma temática também, né, que costuma cair aí na prova do Enem, né, no SSA, no futuro em algum concurso público, tá? Que vocês venham a fazer, tá ok? E aí a partir do momento que eu for resolver alguma questão, você dá pausa na questão, tenta resolver sozinho, né? E posteriormente aí verifica se você conseguiu acertar ou não, né? Qual foi a dúvida que ficou pendente e tentar aí esclarecer essa dúvida que ficar pendente a partir do momento que eu começar a resolver a questão e a gente sair ali vendo qual estratégia foi utilizada, né? O que é que eu preciso ter atenção, tá certo? E aí vamos aí prestar bastante atenção e aí eu tenho certeza que vocês vão absorver, né? Algumas, né, ou muitas informações, e aí não vão errar mais questões, né, envolvendo trigonometria no triângulo retângulo, tá? Então vamos lá. Ó, então nossa temática, né, trigonometria nos triângulos retângulos, tá? Mas aí, pessoal, o que seria trigonometria, né? Simplesmente é a área da matemática, né? Aí, da geometria, né? Euclidiana, que analisa a relação, né? Que existe entre os ângulos de um triângulo e o comprimento dos seus lados, tá? As principais razões trigonométricas, né, que nós vamos utilizar aqui vai ser a razão seno, cosseno e tangente, e aí vamos trabalhar essas informações, né, em cima do triângulo retângulo, tá? Mas aonde, né, pode ser utilizado, né, esses problemas, né, de trigonometria, né, no nosso dia a dia, né? Eu trouxe aqui para vocês algumas aplicações, tá? Locais que eles podem ser, né, utilizados e para que, né, podem ser utilizados, tá certo? Ó, na astronomia, pode ser utilizado para calcular a distância entre dois planetas, a distância entre um planeta e um satélite, né? Em diversas situações em que eu preciso determinar uma distância, tá? Na topografia, na determinação da altura de morros, né? Montanhas, colinas, tá? Na construção civil, ó, eu posso utilizar na no cálculo, né, da altura da tesoura de um telhado, ó, por exemplo, né? Ou no comprimento, né, de uma rampa né, promovendo aqui a acessibilidade, né? Ou uma rampa que eu esteja, por exemplo, subindo num estacionamento, né, de um shopping, tá? Então aí já deu para vocês perceberem que de forma geral a trigonometria, né, a principal utilidade dela é calcular distâncias que são inacessíveis, tá? Mas o que seria, professor, essas distâncias inacessíveis? Aquela distância, minha gente. Eu não posso, né, pegar uma fita métrica e medir a distância entre dois planetas, por exemplo, né? Ou a altura de um prédio, por exemplo, ou a altura de uma montanha, né? Ou o comprimento de uma rampa, tá? Então, são situações em que eu preciso utilizar aí a trigonometria, né, para calcular essa distância que é inacessível, tá? Então, antes de que a gente resolva os problemas aqui envolvendo as razões seno, cosseno e tangente, é importante, né, que a gente relembre aí alguns conceitos, né, fundamentais, tá? Dentre eles, né, lembrar aqui que um triângulo retângulo, né, é aquele triângulo que possui um ângulo reto, né, um ângulo que mede 90 graus. O maior lado desse triângulo, ó, aqui o triângulo ó, ABC, né? O maior lado dele é o lado A. Esse maior lado é chamado de hipotenusa, né? E essa hipotenusa, gente, ela é simplesmente oposto, né? É um valor oposto ao ângulo reto, né? Ao ângulo que mede 90 graus, tá? Os dois menores lados são chamados de cateto, tá? Dependendo do ângulo que eu esteja analisando, esse cateto ele recebe o nome de cateto oposto ou cateto
adjacente, tá certo? Ó, peguei aqui o ângulo alfa. O cateto que está na frente dele recebe o nome de cateto oposto, no caso aqui B, tá? O outro cateto vai ser chamado de cateto adjacente, no caso C. E se vocês pararem para observar, os dois catetos eles formam o ângulo, né, reto, o ângulo que mede 90 graus, tá? Outra informação aqui importante é a soma dos três ângulos internos, né, de um triângulo, né, sempre vale 180 graus, tá certo? E aqui eu tenho o ângulo reto e os dois ângulos menores são os dois ângulos agudos. As razões trigonométricas, né? Então eu já tenho o meu triângulo retângulo, tá? Aqui eu tenho a hipotenusa, que é o maior lado desse triângulo, e é oposto ao ângulo reto. Aqui eu tenho esse ângulo, 45 graus, tá? Ó, o lado que está na frente dele é chamado de cateto oposto, e o outro lado vai ser o cateto adjacente, tá certo? É de fundamental importância, né, que quando eu estiver resolvendo meu probleminha envolvendo as razões trigonométricas, a trigonometria no triângulo retângulo, que eu identifique no problema qual ângulo eu vou usar, tá? Quem é a hipotenusa ali, quem é cateto oposto e quem é cateto adjacente. Porque dependendo das informações que eu possua, eu vou usar ou a função seno, ou a função cosseno, ou a função tangente, tá? A razão trigonométrica. Razão por quê, professor? Porque eu estou dividindo um lado por outro lado. A razão não é o quociente entre dois lados, né? O quociente não é o resultado da divisão. Então, vamos lá. O seno, lembram, né? É sempre o seno desse ângulo é sempre o cateto oposto dividido pela hipotenusa, tá? O cosseno é sempre o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, tá? E a tangente de um ângulo é sempre o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, tá? Eu estou aqui focando no ângulo de 45 graus, gente, mas eu poderia estar em qualquer outro ângulo agudo aqui dentro do triângulo retângulo, tá certo? E aí bate aquela dúvida, professor, nesse problema eu vou usar a razão seno, cosseno ou tangente, né? Depende, pessoal, das informações que vão aparecer, tá? Ó, quando é que eu vou usar a função seno, né? A razão seno? Quando eu tiver o cateto oposto e quiser calcular a hipotenusa, ou quando eu tiver o valor da hipotenusa e quiser calcular o cateto oposto, tá? Quando é que eu vou usar a razão cosseno? Quando eu tiver o valor do cateto adjacente e quiser calcular a hipotenusa, ou eu tiver o valor da hipotenusa e quiser calcular o cateto adjacente, tá? E a tangente, quando eu tiver o valor do cateto oposto e quiser calcular o cateto adjacente, ou eu tiver o valor do cateto adjacente e quiser calcular o cateto oposto, tá? Lembrando que os valores dos ângulos geralmente vão ser dados, né? O valor do seno, do cosseno e da tangente, se esse ângulo não for um ângulo, né, notável, tá? Geralmente a questão vai dar. E aí lembram aqui dessa tabelinha dos arcos notáveis, dos ângulos notáveis, né, que são três, né? O de 30 graus, 45 graus e 60 graus. Ó, aqui eu tenho o valor do seno, né, desses três ângulos, do cosseno e da tangente, né? Essa tabelinha de arcos notáveis, às vezes as questões, né, aí elas não são dadas, vocês precisam saber, tá certo? E aí, se for um arco diferente desse aqui, um arco não notável, geralmente a questão vai dizer qual é o valor do seno, do cosseno e da tangente. E aí você vai interpretar a questão e vai usar uma dessas três razões trigonométricas aí para resolver o probleminha e calcular aquela distância inacessível, tá? Então vamos começar a resolver agora os probleminhas, tá certo? Pessoal, é de fundamental importância, tá? No momento que vocês estiverem resolvendo um problema, na leitura já desse problema, vocês identificar os dados, as informações que estão ali presentes, tá certo? Então, veja esse probleminha aqui, o que diz para a gente. Ó. Um cabo foi colocado a uma distância de 51 metros de uma torre de energia elétrica. Então, ó, aqui é a torre de energia elétrica e esse cabo foi colocado a uma distância de 51 metros, tá? Dessa torre. Se o ângulo que o cabo faz como o chão é de 32 graus, qual é o comprimento do cabo? Tá certo? Esse cabo, ó, esse aqui é o cabo, gente. Eu não sei quem é esse comprimento, né? Eu chamo de X. Ó, arco não notável. Observe, ó, que a questão dá o valor do seno, do cosseno e da tangente, né,
desse arco, tá certo? Então, olhando para a figura, eu sei isso aqui, ó, um triângulo retângulo, não é isso? Eu sei essa medida aqui, que é 51 metros. Eu quero que você calcule essa medida aqui, que você vai chamar de x, que simplesmente é o comprimento do cabo, e eu tenho esse ângulo agudo, que é 32 graus, tá? E aí, ó, a esse ângulo, 51 é o quê? Cateto adjacente, né? O valor x que você quer calcular, que é o comprimento do cabo, é a hipotenusa do triângulo retângulo. Então, você já identificou aí os dois elementos no problema, né? Você tem o cateto adjacente e quer calcular a hipotenusa. Você só pode fazer isso, ó, através do cosseno desse ângulo. Tá certo? Professor, por que eu não posso usar o teorema de Pitágoras se o triângulo é retângulo? Pessoal, lembra que o teorema de Pitágoras, eu só posso utilizar ele se eu conhecer dois lados do triângulo retângulo para calcular o terceiro lado? O que é que acontece aqui? Eu conheço apenas um ângulo e um lado e quero calcular outro lado. Então eu vou ter que usar uma razão trigonométrica e aí já identificamos que a razão trigonométrica a ser utilizada é a razão cosseno, não é isso? O cosseno de um ângulo, né, o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, resolvendo esse probleminha, nós temos, ó, cosseno de 32 graus é igual a o cateto adjacente, que é 51 metros, dividido pela hipotenusa, que é x. Esse x representa aqui, ó, o comprimento do cabo. Tá certo? Ó, cosseno de 32 graus, a questão deu, ó. É quanto? 0,85. Então, vou fazer aqui, ó, a substituição. Cosseno de 32 graus é 0,85, é igual a 51 dividido por x. Fazendo aqui meios por extremos, né? Eu vou ter 0,85 vezes x, 0,85x é igual a 51 vezes um imaginário, dá 51, não é isso? X é igual a 51 dividido por 0,85, tá? Fazendo essa divisão, dá 60. 60 o quê, professor? Metros. Muito cuidado para não esquecer as unidades de medida, tá? Aqui, ó, se eu for eliminar a vírgula para fazer essa divisão, aí vai ficar, né, 5.100 dividido por 85, né? Que também vai dar 60 metros, tá? Nunca esqueçam aí as unidades de medida, tá certo? Então aí conseguimos né, calcular o comprimento do cabo, tá certo? Vamos para um novo probleminha aí, tá certo? E não esqueçam de dar pausa e tentar resolver sozinho e depois verificar na correção, né, se acertou ou não, tá? Probleminha 2. Ó, um teleférico foi instalado, ligado uma base ao cume de uma montanha, tá? Para a instalação foram utilizados 1.358 metros de cabo. 1.358 metros de cabo. Há uma angulação de 30 graus em relação ao solo. Esse é o ângulo de 30 graus, tá? Qual a altura da montanha, gente? Ó, eu sei quem é a altura da montanha? Não. Então eu vou chamar essa altura de x, tá? E agora eu preciso analisar quais são, né, os elementos que eu tenho aí presente para saber se eu vou usar a razão seno, cosseno ou tangente. Ó, esse não é o ângulo agudo, 30 graus? 1.358 é o valor, é o maior. Ó, se eu fechar aqui, traçar uma retinha aqui, ó, isso aqui fecha a figura e eu tenho um triângulo retângulo, não é isso? Se eu tenho um triângulo retângulo, eu posso usar uma razão trigonométrica. Essa altura aqui você não sabe quem é, tá? Você vai calcular, você chama de H. Então, nesse probleminha, esse aqui, ó, é o maior lado do triângulo retângulo. Se é o maior lado do triângulo retângulo, é a hipotenusa. E a esse ângulo aqui, ó, eu quero calcular o cateto oposto, que é a altura da montanha. Então, se eu tenho hipotenusa e cateto oposto, eu só posso resolver isso através da razão, né? Seno, não é isso? E aqui eu trouxe umas alternativas para vocês. Ó. Então, eu vou fazer seno de 30 graus, né? O seno não é sempre o cateto oposto sobre a hipotenusa, tá? Seno de 30 graus é igual. Quem é o cateto oposto, gente? É a altura da montanha. Não é o valor que eu quero calcular? Dividido pelo comprimento dos cabos, que é o valor da hipotenusa. Fazendo a substituição, ó, 30 graus é um arco notável. É um meio, não é isso? Lá na tabelinha trigonométrica, ó. Um meio. Ó. Um meio, né, é a mesma coisa que 0,5.
Eu posso substituir por 1/2 ou por 0,5. Então, ó, substituir por 0,5 é igual à altura da montanha, que você pode chamar de x ou h, tá? Dividido pela hipotenusa, que é 1.358. Fazendo meios por extremos, né? Aqui eu vou ter que 0,5 vezes 1.358 vai determinar para mim a altura da montanha. Então, essa altura da montanha vai ser igual a 679 metros, que vai corresponder ó, à alternativa D de dado, tá? Por que, professor, se usou a razão seno? Porque eu tenho uma relação lá na figura de cateto oposto e hipotenusa. Eu tenho o valor da hipotenusa e quero calcular o cateto oposto, que representa aí, tá? A altura da montanha, tá ok? Vamos lá. Próximo probleminha, tá? Questão 3. Durante uma partida de futebol, o jogador 1, faz um lançamento para o jogador 2, ó. Tocou a bola para o jogador 2, tá? Com um ângulo de 48 graus, ó. O ângulo aqui é 48 graus, tá? Qual a distância que a bola deverá percorrer até chegar ao jogador 2? Ou seja, o jogador 1 tocou a bola para o jogador 2. Eu quero saber quantos metros é isso aqui, ó. Ó, fechando aqui a figura, eu tenho um triângulo retângulo, tá? Um ângulo, né, 48 graus. Essa medida aqui você vai achar, você vai chamar de x. Como é o maior lado do triângulo, é a hipotenusa, não é isso? Se aparece a hipotenusa, eu já descarto a tangente. Eu não vou usar tangente porque tangente relaciona cateto oposto e cateto adjacente, não é isso? E aqui ele dá o valor, ó, como 48 graus não é um arco notável, ele dá o valor do seno, do cosseno e da tangente, tá, gente? Então, vamos lá. Ó, a princípio, ó, foi dito que esse comprimento aqui ó, é 52,5 metros. E que esse comprimento aqui é 16,5 metros. Professor, para que ele deu essas informações? Para que você possa saber, gente, quanto é isso aqui, ó. Ó. Quanto é que vale esse lado do triângulo? Ó, basta você pegar o total, né? Que é 52,5 e subtrair esse pedacinho aqui, ó, 16,5. O que sobrar, tá? Vai ser esse valorzinho aqui. Que, como esse é o ângulo, esse valor é cateto adjacente. Não é isso? Não, esse lado não é o lado que está na frente do ângulo. Então, é o cateto adjacente. Esse é o cateto oposto. Porém, eu nem sei o valor dele e nem quero calcular ele, tá certo? Então, ó, se eu tenho o valor do cateto adjacente e da hipotenusa, não é isso? Quero descobrir que eu chamei de x. Se eu relaciono esses dois valores, eu só posso resolver esse probleminha através de cosseno, não é isso? E aí, ó, quem é o cateto oposto, professor? 52,5, feito eu já falei, menos 16,5, 36 metros. Ó. Então, esse pedacinho aqui vale 36 metros e esse aqui é x, é o valor que você vai determinar, não é isso? O cosseno, né, o cateto adjacente sobre a hipotenusa, então o cosseno de 48 graus é igual ao cateto adjacente, que é 36 metros, dividido pela hipotenusa, tá certo? E aqui, ó, fazendo já né, meios por extremos e isolando, eu vou ter que H é igual a 36, tá? Dividido pelo cosseno de 48, que a questão já deu. Quanto é que é, gente? 0,66, né? Substitui, ó. Cosseno de 48 por 0,66. Lembrando que aqui eu fiz essa substituição durante a resolução da questão, tá? Vocês poderiam ter substituído já aqui no início, antes de fazer meios por extremos, tá? Então, dividindo 36 por 0,66, esse valor é aproximadamente 54,54 metros. Então, ó, essa bola aqui, ela percorreu 54, né, 54 metros. Tá ok? Vamos para a próxima questão, tá? Ó, uma pessoa quer conhecer a largura de um rio antes de atravessá-lo. Para isso, ela fixa um ponto de referência na outra margem, como uma árvore, por exemplo, no ponto C. Na posição em que se encontra um ponto B, caminha 10 metros para a esquerda até que se forme um ângulo de 30 graus entre o ponto A e o ponto C. Calcula a largura do rio e aí considere, ó, raiz de 3 é igual a 1,73. Então, algumas questões elas podem pedir
para você substituir o valor da raiz de 3 quando ela aparecer pela o valor dessa raiz irracional, tá? Então aqui esse é o probleminha, tá? Esse é o probleminha. Lembrando que esse ângulo aqui é 30 graus, né? Ó, 30 graus. 30 graus, tá certo? E aí, ó, ele quer descobrir a largura do rio, que ele chamou de L, tá? E esse pedacinho aqui, ó, foi o que ele caminhou. Vale quanto? Cadê? 10 metros. Então, ó, o ângulo é 30 graus. Você vai descobrir a largura do rio, que ele está representando pela letra L. E esse aqui vale 10 metros. Então, gente, nesse triângulo retângulo, eu tenho cateto oposto ao ângulo, alfa, e cateto adjacente. Eu não falo de hipotenusa, nem quero que você calcule a hipotenusa. Então, se eu relaciono os catetos, eu só posso resolver esse probleminha através da tangente, tá? Então, ó, a tangente do ângulo é igual ao cateto oposto, que é L, que é a largura do rio, dividido pelo cateto adjacente, que é 10, tá certo? E aqui eu já fiz, ó, direto, meios por extremos. Você também pode substituir aqui essa tangente, tá? De 30 graus, tá ok? A tangente de 30 graus, né? Raiz de 3 sobre 3, lá na tabela de arco notário, tá certo? Então vai ficar, ó. Você pode substituir antes de fazer meios por extremos. Então vai ficar L é igual a 10 vezes a tangente de 30 graus, que é quanto? Raiz de 3 sobre 3. Mas lembre-se que a questão deu o valor de raiz de 3. Se a questão deu o valor da raiz de 3, você vai precisar substituir, tá? Então vai ficar L é igual a 10 vezes 1,73 dividido por 3. Aí aqui você multiplica. Ó. 10 vezes 1,73 dá 17,3 dividido por 3. 5,76 metros, aproximadamente, tá? É a largura desse rio, tá ok? Galerinha, chegamos aí ao fim da nossa aula, tá? Do Prepara SESI. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Aprendido algumas informações, agregado, né, algumas estratégias aí na resolução de problemas, tá ok? Tchau, tchau para vocês, abraço, até a próxima.